senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, não é? Vamos fazer aqui um vídeo ainda sobre o fechamento do mercado. Apesar de ser mais cedo hoje, são 10 para as 3 aqui em Portugal. Mas eu já quero falar convosco aqui, já quero fazer o fechamento, não é? E também, como eu disse para vocês, esse vídeo vai deixar de existir futuramente, já nos próximos dias. Mas hoje ainda vou falar sobre o fechamento da semana, sobre o fechamento do mercado. Vou ser mais sucinto, mas também vou falar aqui sobre o fechamento do mercado. Vejam, e mais especificamente quero falar sobre o dia de hoje, não é? Tivemos aqui alguma volatilidade, algo mais específico no dia de hoje. Aqui eu até enviei uma mensagem ao Lucas, pedi que ele enviasse uma mensagem para vocês no grupo do Telegram, para que vocês tivessem atenção ou algum cuidado realmente com alguns índices, especificamente com o índice francês, com o Eurostoxx 50 e com o FTSE 100, com o índice do Reino Unido. Então veja bem, pessoal, o que aconteceu aqui? Vamos lá, não é? Temos aqui o S&P 500, como sempre, não é? O pai de todos os nossos índices aqui. Vejam que vela, que coisa impressionante, não é? Vejam, sempre o que eu tenho falado aqui, e ainda falamos disso na quarta-feira. O interesse comprador aqui é algo realmente que muitas vezes chega a ser assustador, não é? Nós vemos uma vela que de repente corrige, tem aqui, faz uma correção. Vamos medir isso aqui. Fez uma correção aqui na ordem de 0,8%. Corrigiu tudo, veja, os compradores entraram novamente em força aqui e empurraram novamente o preço todo aqui para cima, né? Como eu falei na segunda e também falei na quarta, esses dias são dias realmente onde isso até é algo que pode acontecer e até é característico, porque como eu expliquei na segunda-feira, temos menos intervenientes no mercado. O que originou isso aqui tudo, pessoal? Foram os dados econômicos, não é? Alguns PMIs que saíram hoje aqui, e isso trouxe algum sentimento mal, vamos por assim dizer, para o investidor, não é? E veja, isso aqui é uma coisa que até uma hora eu quero fazer um vídeo e conversar com vocês aqui sobre isso, não é? Sobre os rendimentos. E o que acontece? Os PMIs têm muito a ver com os rendimentos e com os títulos também governamentais, porque ele é um índice que também retrata ou fornece nos dados sobre a inflação. E veja que quando os rendimentos dos títulos comprados, não é, pelos investidores, títulos do Tesouro, em especial com rendimentos negativos, o que faz com que eles na verdade sejam rentáveis é a inflação. E quando vemos que temos aqui uma possibilidade de inflação, isso faz com que os juros subam. Então, automaticamente, o que aconteceu? Vemos hoje que o dólar disparou novamente, não é, pessoal? E os mercados vieram a afundar. Muito embora tenha sido momentaneamente, mas foi isso que aconteceu hoje. Então, todo esse sentimento é o que tem trazido essa volatilidade, como essa que vocês têm, como essa que se vê aqui no S&P 500, não é? Vê-se também aqui no Nasdaq, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa realmente. Vejam, o que acontece aqui? Olha só o impulso do Nasdaq nessa semana. Também é algo que, veja, entre mínimos e máximos aqui, tivemos um rendimento aqui de 2,70%. Essa última vela corrigiu, voltou tudo lá para cima. Mas isso aqui, pessoal, vejam, o que está acontecendo? Isso é algo que tem gerado alguma preocupação também por parte dos investidores, tá? Ou seja, o pessoal tem olhado muito para isso aqui, que eu já mostrei para vocês aqui, o heatmap, não é? Onde aqui nós vemos os setores que estão valorizando. E ainda agora, essa semana, justamente eu tive analisando tudo isso aqui, pessoal, e vejo que o seguinte, olha, S&P 500 e Nasdaq estão sendo impulsionados apenas pelo setor tecnológico. E o setor tecnológico tem valorizado dia após dia. Vocês viram essa semana aí a capitalização bolsista da Apple. Pessoal, é uma coisa impressionante. E isso vai ter que ter um fim
não é? Vai ter que chegar um momento em que, na verdade, o investidor vai ver realmente que essas empresas estão supervalorizadas, ou seja, está muito fora da realidade já a capitalização bolsista dessas empresas. E a própria avaliação delas também, não é? Termina estando fora. Então veja, temos sempre aqui, olha, hoje novamente aqui, ó, a Apple a valorizar 1,9%. Temos o Google que nesse momento está negativo 0,2%, mas temos o Alibaba 0,6%, ou seja, quase tudo que se vê em verde aqui, tá, pessoal, tem a ver com o setor tecnológico. E vocês podem olhar para isso aqui, porque aqui vocês têm toda a informação. Então nós conseguimos realmente ver o que está impulsionando o mercado e o que não está impulsionando o mercado. E uma coisa que também tem chamado a atenção é que as ações dos bancos e dos serviços financeiros têm sido as que mais têm sido penalizadas ultimamente. Então vê-se aqui que há algum problema na constituição do sistema todo, tá? Vemos que é possível que, não estou dizendo que isso vá acontecer, estou a dizer que isso é uma coisa que nós temos que estar de olho aqui agora, pessoal, se nós não vamos ter aqui uma mudança de paradigma, tá? Em razão de toda essa preocupação, não é? Com as informações que saíram ontem na ata da Reserva Federal Americana, onde na verdade aqui não se demonstrou o interesse em fazer o controle da curva de juros. E isso, aos olhos da maioria dos investidores, daqueles que percebem de economia, não é? Vê-se que realmente isso poderá ser um problema muito sério para os Estados Unidos, em especial, que é, na verdade, o que tem impulsionado, tem puxado todo o mercado financeiro. E vejam, o que acontece? Nós não vemos, pessoal, exatamente o mesmo comportamento nos mercados europeus. Está aqui o DAX, que é, vamos chamar assim, o pai da Europa, então, vamos dizer, não é? Então veja, o que aconteceu aqui? Ontem até o DAX ameaçou aqui realmente fazer um novo impulso, não é? Mas vejam, a tendênciazinha de baixa, ou seja, poderíamos dizer até que temos aqui praticamente, vamos lá, se não for uma bandeira que está se formando aqui, poderia ser até um canal de tendência baixista, não é? Vou colocar isso aqui dessa forma para a gente ver, então também a análise fica um pouco mais limpa aqui, tá? Então vejam, tocou exatamente, novamente aqui embaixo na bandeira, não é? Vou tirar isso aqui daqui, que era as nossas análises que tínhamos aqui no início da semana. Então vejam, poderá ser que essa bandeira venha a se confirmar? Pode ser que sim, pode ser que não, não é? Nós só sabemos mais adiante um pouquinho. Na verdade tivemos aqui o primeiro toque, o segundo aqui, não é? E fez o terceiro. Então teoricamente, pessoal, agora quando voltar aqui tem que romper. Se não romper, deixa de ser uma bandeira e passa a ser um canal baixista, não é? Vejam, vou tirar daqui então agora isso, era só para explicar para vocês. O nosso ombro, cabeça-ombro invertido, que aqui está, mantém-se. Tá, pessoal? O nosso limite está aqui no 61,8 de FIBO, onde temos aqui, não é a nossa linha, a nossa zona de suporte, ou seja, teoricamente o mercado precisa, né, ou deveria vir até aqui. Não quer dizer que ele seja obrigado a vir. Vejam, o que aconteceu aqui? Tá a fazer uma vela aqui a Eugênio, não é, pessoal? Ou seja, vamos dizer assim, quando olhamos para isso daqui, eu sei que muitos de vocês podem dizer assim, epa, perdemos a oportunidade de entrar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Vejam, pessoal, muito embora nós estejamos vendo aqui, não é, nos índices americanos, toda essa força aqui, nada quer dizer que esse índice não termine o dia aqui por baixo hoje, tá bem? São 3 horas da tarde ainda, ou seja, temos ainda 5 horas de... temos 6 horas de mercado aqui ainda, pessoal, até as 9 da noite. É possível que ele venha aqui para baixo? É possível. Também é possível que rompa os máximos? Também é possível que sim. Tá? Vejam, com toda essa força que demonstrou hoje aqui, vemos que muitos aproveitaram aqui, não é, para novamente entrar comprado. Tá, pessoal? Eu prefiro, ou seja, temos o mesmo sentimento aqui, vemos a mesma coisa no Nasdaq, agora olha só no Dow Jones. Já vemos que é uma vela muito menor. Já vemos que
voltou aqui embaixo novamente, praticamente nos mínimos, não é? Mas não está conseguindo superar aqui esses máximos dentro dessa lateralidade onde nós entramos curtos aqui no início da semana. Então vejam, pessoal, o que eu vou fazer aqui, e eu por isso também mandei a mensagem para vocês e por isso também estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês, tá? Então veja, eu mantenho a minha estratégia, certo? Vocês sabem que eu tenho duas posições aqui, uma já fechei no início da semana e a outra continua andando, onde o stop está aqui. E essa posição, pessoal, eu vou manter ela até o final do dia, porque eu ainda creio que o mercado vem aqui mais por baixo, onde eu possa ter a oportunidade de fechar. E dependendo do fechamento aqui, até pode ser que eu deixe ela aberta para a próxima semana, certo? Vamos ver como o mercado vai se comportar aqui. Mas, como eu disse, mantenho a minha estratégia. Se o mercado voltar aqui, eu saio da posição. Ok? Não permaneço na posição. Da mesma forma, pessoal, também mantenho a minha posição aqui no DAX. Como você sabe, tenho duas entradas curtas aqui. Já falamos disso na segunda-feira e na quarta, não é? Tenho uma posição que fechei aqui, justamente para garantir algum ganho e ficar tranquilo. Tenho nesse momento o stop da outra posição aqui nesta zona. E vou manter essa posição e esse stop no mesmo lugar até o fim do dia. E dependendo, pessoal, do comportamento que o mercado fizer aqui, eu vou manter a posição durante o fim de semana para a próxima semana. Ou seja, tenho interesse comprador aqui na zona do 61,8 de Fibo. Ou seja, a minha estratégia mantém-se, permanece o nosso ombro, cabeça, ombro aqui, até que seja rompido aqui abaixo da zona dos 50% de Fibo, como eu expliquei na quarta-feira, que é os 50% de Fibo de todo esse impulso que aqui está. Eu mantenho a minha estratégia, não altero a minha estratégia. Ou seja, para já, pessoal, o mercado está me dando razão na minha análise de segunda-feira, ou seja, entrei em curto, o mercado, muito embora tenha lateralizado aqui, tem mantido uma dinâmica de baixa. Ou seja, pode ver que tem feito mínimos sempre menores e também tem feito máximos menores. Então é possível até que o mercado termine mais embaixo aqui ou possivelmente nesta zona. Vai depender de qual vai ser o sentimento na América. Porque vejam o que aconteceu aqui. Na mínima correção que os Estados Unidos fez, aqui a América, pessoal, quase que se desploma, não é? Isso a gente vê mais aqui, ó, no índice francês. O que aconteceu? Falei para vocês aqui, não é? Vejam, qual era a minha preocupação? Quando o índice estava aqui embaixo, eu poderia ter dito para vocês, comprem, porque vai voltar lá para cima, não é? Ou seja, eu continuo acreditando, certo? No nosso ombro, cabeça, ombro que aqui está. Mas por que eu manifestei a minha preocupação lá e também avisar para vocês aquilo que eu pretendia fazer? Porque veja, pessoal, se o mercado fechar aqui por cima desta zona, igual nós temos oportunidade de entrar aqui no início da próxima semana. Certo? E continuamos tendo aqui um take profit interessante. Então veja que se o mercado fechar aqui por baixo hoje, nós vamos ter que avaliar no início da semana se o nosso ombro, cabeça, ombro ainda está válido. Ou se o que vamos considerar, pessoal, é isso aqui, ó, que eu falei para vocês no início da semana. Um possível triângulo aqui, não é? E falei disso também. Então veja, eu ainda acredito que é possível que o índice aqui, o francês, pessoal, ainda venha mais aqui por baixo. E daí a minha preocupação, certo? Porque veja, como eu sei que a maioria de vocês são mais jovens no mercado, não tem assim tanta experiência, não é? E eu tenho dito sempre que quero que vocês aprendam a ler o movimento. Então veja, vamos tentar ler aqui o que o mercado está nos dizendo. Né, pessoal? O que o mercado está nos dizendo aqui? Que na verdade, olha só, quantos dias faz que nós temos vindo aqui
sempre com o mercado a fazer aqui, ó, máximos decrescentes e os mínimos aqui, ó, cada vez menores também, pessoal. Ou seja, vamos manter a estratégia. Como eu falei aqui na quarta-feira e disse para vocês a importância do trading plan, não é? Vejam que eu não mudo a minha estratégia, pessoal. Aconteça o que acontecer, o mercado vai lá em cima, vem aqui embaixo, vai não sei para onde, vem não sei para onde, e eu mantenho. E é isso que eu quero que você entenda também, que você precisa manter a tua estratégia, certo? Dê ela certo ou dê ela errado, você tem que manter. E por isso é importante que a gente entre nos momentos que são corretos, não é? E o que nós vemos aqui, pessoal? Vemos que o mercado está corrigindo, vemos que o investidor está vendendo ou está realizando posições aqui. Certo? Vemos que houve aqui um interesse comprador, mas veja, a dinâmica toda continua sendo uma dinâmica baixista. Veja aqui, na Alemanha, também é a mesma coisa, ou seja, o mercado está trancado aqui dentro desta zona. Mas hoje tivemos aqui o que, pessoal? Tivemos já, ou seja, o índice por baixo dos 38,2 de Fibo. Certo? Então vamos lá ver, é possível que venha aqui embaixo? É possível até que termine o dia aqui ou que na segunda-feira esteja aqui, certo? Então vamos ter calma, vamos interpretar o que o mercado está nos falando. Veja que nesta correção que o SP500 fez aqui, pessoal, os mercados europeus vieram aqui embaixo, tá? Veja o DAX, veio aqui embaixo, olha aí o que está acontecendo, continua aqui, pelo jeito, a querer vir aqui para baixo. Eurostock 50. Veja, veio exatamente onde nós queríamos comprar, por baixo da zona do 61,8. E mesmo assim, vejam que eu pedi para que fosse enviada uma mensagem no grupo para você, para que não entrássemos, tá bom, pessoal? Veja que há momentos, como eu digo sempre, que nós não podemos perder, mas há momentos também que nós temos que saber interpretar a situação. E veja, hoje é sexta-feira, fecho da semana, pessoal, temos todo o fim de semana pela frente, é melhor que nós aguardemos, certo? Vamos esperar, é provável que agora o mercado consolide nesta zona, e mesmo que ele se mantenha aqui, ó, nesta zona, veja, pessoal, temos aqui ainda um rácio interessante, certo? Ainda teríamos um risco aqui por baixo dessa vela, ou seja, de 0,7, não é? Mas teríamos um take profit aqui em cima, ó, de 3,39, tá bom? Então, ou seja, continuamos tendo aqui perspectivas futuras, então vamos aguardar. Mantemos a estratégia. Para quem entrou curto aqui, mantenha a estratégia, deixe para fechar a posição no final do dia, tá bom? É o que eu vou fazer, continuo com a minha uma posição aqui. Se o mercado mostrar fraqueza, pessoal, eu vou aguentar ainda talvez para segunda-feira para tentar fechar ela aqui embaixo, para maximizar o meu lucro, certo? Também mantenho aqui no FTSE 100, no K100, permanece, pessoal, mesma estratégia, tá aqui o nosso ombro, cabeça, ombro, ainda está válido. Veja, o FTSE 100 já fechou aqui por baixo do 61,8 de Fibo. Não quer dizer que isso invalida a nossa estratégia. O que quer dizer é aquilo que eu tenho dito para você. Veja, temos aqui também uma zona até onde o índice poderá vir. Certo? Então, sendo sexta-feira, veja, o que pode acontecer aqui? Se os mercados americanos corrigirem, é óbvio que ele vai vir mais aqui para baixo. Certo? E podemos até não ter um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, mas a nossa tendência altista que aqui está também vai permanecer. Ou seja, continuamos dentro de uma perspectiva saudável. Portanto, mantenho, pessoal, fechei uma aqui, você lembra, falei disso na quarta-feira, veio o meu primeiro take profit, meu stop está aqui. Permanece tudo igual ao que eu falei com vocês na quarta-feira, certo? Tinha dito, queria realizar outra parte aqui, não é? Poderia já ter realizado. Retirei a minha ordem de take profit, porque vejo que é possível que ele venha aqui. Se o mercado, pessoal, vir aqui para cima, qualquer coisa eu fecho a posição, ganho menos, não tem problema. Mas eu creio que é possível que venha mais aqui embaixo e eu posso aumentar a minha rentabilidade até aqui, certo? Portanto, mantenho. Também mantenho, pessoal, Swiss 20, tá igual. Peter, sei que você é a pessoa que gosta de operar esse índice. Tá aqui.
Tá aqui, Peter, continuo mantendo, tá, Peter? Mantenho a posição aqui. Quero realizar ela mais aqui por baixo, tá? Tu viu onde é que tá meu take profit? Tá aqui nesta zona, ó, certo? Acredito também que o mercado minimamente tem que vir aqui nos 38.2, certo? Portanto, mantenho a posição. Os stops, Peter, continuam aqui, tá? Conforme nós falamos, não é? No início da semana tínhamos o stop aqui, justamente por cima de onde nós entramos. Agora já ajustamos por baixo do break-even, ou seja, mesmo que corra mal aqui, algum lucro nós já temos, certo? Mas eu acredito que o mercado vai vir mais aqui para baixo. O S500, pessoal, não tô posicionado no SP, vocês sabem disso. Acredito que o mercado possa terminar mais por baixo aqui, tá? Nasdaq, também não estou posicionado. É um índice que está muito forte, ok? Olhando aqui, pessoal, para o nosso heatmap, como eu disse para vocês, vemos, olha só, a Apple já está em 2%, Google 0,1%, Baba 1,1%, tá? Vejam aqui que sempre o tecnológico está na cabeça. Semicondutores, ó, Nvidia 2,3%. E vemos, ó, os setores que estão em vermelho aqui, ó, a Amazon agora nesse ponto está menos 0,4%, certo? Então, se corrigir, pessoal, o setor tecnológico vai dar uma puxada forte para baixo, poderá dar uma puxada forte para baixo, tá? Não estou posicionado. Dow Jones, mantenho a minha posição, como eu falei. Veja, poderia ter realizado aqui por baixo, não realizei. Tenho ordem de take profit aqui nos 38.2. Se o mercado for ao meu stop, temos pena. Uma posição eu já realizei aqui, como você sabe, já falei disso na quarta-feira, então estou tranquilo. Mas acredito que é possível que o mercado ainda termine por baixo desta zona aqui, mais para o final do dia, certo? Portanto, mantenho a minha posição. Depois, pessoal, em termos de pares cambiais, eu já tinha praticamente realizado tudo essa semana, não é? Não correram muito bem, como você sabe. A única posição que ainda estava aberta era o NZD-USD, certo? Que foi realizada aqui também por take profit, e eu até acho que nem lembrei de falar disso já no início da semana, mas enfim, tinha uma posiçãozinha aberta aqui que era só para aproveitar um movimento altista, então aproveitei também aqui esse movimento. Não deu muita coisa essa operação, mas deu um resultadozito positivo aqui, que é o que importa, certo? No mais, pessoal, o que acontece aqui? O ouro, vamos lá, corrigiu novamente, não é, pessoal, como eu falei que era previsto, porque veja, o dólar sobe, não é? Ou seja, sempre que sobem os rendimentos do tesouro, o ouro baixa. Tem uma correlação direta com isso, não é? E ou seja, baixam os rendimentos, sobe o dólar e baixa o ouro. E veja que mesmo os índices fazendo correção, como eu falei aqui na quarta-feira, nem por isso iria impulsionar o ouro. A prata sofre do mesmo sentimento, ou do mesmo mal, vamos por assim chamar, não é? Então vejam o que aconteceu, também voltou a corrigir. E como eu disse, é provável que se mantenha agora numa zona aqui de lateralidade. Petróleo, pessoal, corrigiu, voltou a subir, ou seja, mantém-se aqui também praticamente no mesmo lugar, nem sequer conseguiu vir aos 41,50 aqui, como eu falei, mas também não consegue romper novos máximos, permanece exatamente na mesma situação. O que acontece aqui foi que com as atas, não é? O dólar disparou, voltou a corrigir tudo, certo? E agora novamente ganha um impulso altista. Então vamos ter que ver realmente como que o mercado vai se comportar aqui em termos de pares cambiais no início da próxima semana. Certo, pessoal? Vamos ter que reavaliar bem a situação aqui. Vamos ter que ver, principalmente, olhar aqui para os rendimentos, não é? Ver as taxas de juro, como é que estão, se a situação do corona agrava-se ou não se agrava, para que depois a gente possa, então, ver aqui o que fazer. De forma geral, pessoal, a semana foi uma semana legal, foi uma semana positiva, onde, apesar de ter sofrido aqui alguns erros, de ter
do mercado não ter me dado razão em alguns pares cambiais e em algumas situações, mas de forma geral, ou seja, na maioria conseguimos estar posicionados do lado correto do mercado, conseguimos manter a estratégia, ou seja, ter disciplina de seguir o método, ou seja, mantendo a estratégia com a minha rotina. Pessoal, eu tenho método, não é? E com isso consigo ter disciplina, ou seja, mantenho a minha estratégia. Sempre. Como eu expliquei aqui na quarta-feira. Se estou errado, fecho a mão, como foi o caso aqui do dólar, foi o caso do euro, onde eu tive perdas e tive que assumir perdas. Mas de forma geral, pessoal, a semana foi muito legal, foi uma semana bacana, ainda não terminou, ainda há muito mercado pela frente, não é? E eu vou permanecer aqui então com essas 4 posições abertas, certo? Que são nos índices, em termos de pares cambiais e commodities, não tenho nada aberto. Vou manter aqui o meu posicionamento nos índices, ou seja, vou manter aqui o índice alemão, o FTSE 100, vou manter o Swiss 20 e vou manter o Dow Jones até o fechamento do mercado, e vamos ver aqui se ainda vou ter razão nesses todos ou não, certo? Então, pessoal, como eu disse, de forma geral, olha, até aqui não realizei tudo, mas tenho uma posição já realizada na Alemanha de 240 euros, que foi a primeira, em short. Tenho uma posição realizada no Dow Jones também em short, uma realizada no UK também em short, e aqui na Austrália também tenho aqui nesse caso 2, porque fui estopado, você lembra aqui, fui estopado, stop gain, mas fui estopado. Depois, euro-dólar, aqui tive 3 posições, 2, na verdade todas elas foram estopadas, mas ainda consegui sair no positivo. O índice do dólar, tive perdas em 2 posições, ganho numa. Libra-dólar, tive perda em 2 e ganho em uma. NZD-USD foram 3 posições, aqui foram 2 com 60 euros, uma com 62. E foi só, pessoal, para já nessa semana foi só. Então vamos lá ver, num total aqui até aqui então temos, ou seja, não foi uma semana em termos de valores assim com grande rendimento, mas ainda tenho 4 posições em aberto, portanto ainda não fechei a semana. Até aqui estou positivo, apesar dos erros, estou positivo 850 euros aproximadamente. Então vamos ver, na segunda-feira eu mostro para vocês então como é que fechou o resto, como é que foi o resto, ou seja, ainda fica uma posição no índice alemão, fica uma posição no FTSE 100, no QI 100, fica uma posição no Swiss 20, e uma no Dow Jones, certo? É possível que com essas 4 posições eu até consiga mais um bom rendimento aqui, não é? Depois vou fechar a estatística e o nosso ganho total então aqui para o fecho dessa semana. Tá bom, pessoal? Então para essa semana é tudo. Desejo que vocês tenham um bom resto de semana. Como eu disse, pessoal, procurem manter a estratégia, tá bom? Mantenham-se firme na estratégia, porque é dessa forma que vocês vão se tornar consistentes. Usem o trading plan, mantenham a estratégia, sejam metódicos, sejam como eu, pessoal, sejam perfeccionistas, sejam metódicos, tá bom? Isso vai ajudar vocês a crescerem também e a que os seus resultados cresçam, porque o meu objetivo é que os seus investimentos crescem à medida que você cresce. Então, por isso, eu quero que você cresça e mantenha também o teu crescimento. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixe o seu gosto, inscreva-se no canal se é a primeira vez que você me assiste, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo. Olha, nos vemos na segunda-feira na live dos mercados. Um abraço e um bom fim de semana a todos.